Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar do Gaussian Naive Bayes. A aula de hoje vai ser separada em dois momentos. O primeiro momento eu vou fazer a compilação do Hardcode Implementation, que seria a fórmula matemática de implementação do algoritmo. Se você ainda não conhece a implementação matemática, eu convido vocês para clicarem no link que está aqui fixado na descrição do vídeo, do Medium, lá onde tem toda a descrição matemática. Então, o primeiro passo é fazer a importação das nossas bibliotecas. No caso aqui vamos usar o Panda, no NumPy, algumas bibliotecas do Scalearn e o SciPy. Né? O segundo passo é fazer a importação do nosso dataset. No caso aqui vamos usar o dataset do Iris, bem conhecido. Então nesse dataset vamos transformar o dataset em um dataframe, onde a nossa variável target será o ponto target do íris, que será a classificação, ou seja, insetosa, versicolor ou vigínica. E em seguida vamos fazer um drop, né, dos valores NaN, né, para que no momento da conta não dê problema, porque alguns desses valores vai ficar no denominador. Então, ok, uma vez fazendo isso, temos aqui as features e a target, né? No caso aqui seria o tamanho da pétala e da septala, né? Agora aqui eu faço o mapeamento das minhas classes. Nada mais é do que quais são as classes. Nesse caso as classes estão divididas em 0, 1 e 2. Então aqui eu tenho um mapeamento, a gente pode até printar aqui para dar uma olhada. Então tá aqui classes. Então eu vou ter 0, 1 e 2. Essas classes aqui vão servir mais tarde para a gente fazer a comparação entre o target e as classes. Depois disso eu faço a separação entre o que será a minha target e minhas features, né? Ou seja, a saída e a entrada do meu classificador. Eu faço a normalização para evitar o efeito de escalas no atributo. Isso aqui também é importante para a gente manter a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. Então eu vou estar fazendo isso. E aqui vocês vão ver que vou ter média igual a 0 de cada uma das features, né? 10 a menos 16 aqui. E o desvio padrão igual a 1. Posteriormente eu faço o split em dados de teste e de treinamento. E aqui já começa a parte do classificador bayesiano. Esse classificador nada mais é do que um classificador paramétrico no caso, então eu estou atribuindo uma função de densidade de probabilidade para ela. Nesse caso aqui a função que foi adotada é a normal ou a gaussiana, né? Por isso o nome Gaussian Naive Bayes. Né? Então, por estar adotando uma função gaussiana, essa função aqui pode ser atribuída a outras funções. E o que é necessário para fazer esse atributo, né? Nada mais é o que a gente está estimando é a média e o desvio padrão dos dados. E a partir da média do desvio padrão, eu comparo qual o valor tem a média e o desvio padrão mais próximo para que classificar naquela determinada classe. Então fica mais claro aqui quando nós pegamos, por exemplo, esse código, né? Onde vamos criar um vetor para armazenar as probabilidades. Um vetor que tem as chances de pertencer a cada classe. E daí segue o laço for. Então, para cada classe I, ou seja, no caso aquelas classes, ou seja, 0, 1 e 2, eu faço essa seleção das minhas features, então eu pego todos os elementos que pertencem a essa classe. Por exemplo, se aqui for 1, então todos os elementos de treinamento, né, que é 1, então vai pertencer a esses elementos. A partir disso eu calculo a probabilidade de dentro do meu conjunto de treinamento ter aquela classe, ou seja, sei lá, se eu tivesse 50 elementos I, e meu conjunto de treinamento tem 150, então seria 50 sobre 150, que daria 1/3. Né? A partir disso, eu faço a seleção de cada um desses elementos aqui para ser testado. Então,
por exemplo, se eu seleciono a classe 1, então dos meus dados de treinamento, eu vou ter qual é a média desses dados e o desvio padrão desses dados. E a partir disso eu calculo a chance de cada classe pertencer, cada classe do meu conjunto de teste pertencer a ter o erro e o desvio padrão aproximado do que foi calculado da minha classe de treinamento. Então, para cada j elemento do conjunto teste, eu tenho a função de verossemelhança, levando em consideração normal, onde eu entro o meu valor x, que seria um elemento do meu conjunto de teste, onde eu vou receber a média e o desvio padrão do conjunto de treinamento. E a partir disso eu calculo a probabilidade desse conjunto de teste pertencer a essa classe. Ou seja, nada mais é do que a função de verossemelhança vezes a probabilidade de total, né? Do caso daquele conjunto de elementos pertencer àquela determinada classe, que nada mais é do que aquela função que nós já vimos antes, né? Que tem lá no Medium, onde eu tenho a função de verossemelhança vezes a probabilidade a priori. Então, calculando isso aqui, né, rodando essa parte do código, eu vou ter essas respostas. Ou seja, eu tenho, nesse caso aqui, como por pertencer por haver três classes, o que acontece? Então, eu vou calcular desse elemento 0 pertencer à classe 0, desse elemento 0 pertencer à classe 1 e desse elemento 0 pertencer à classe 2. E o classificador bayesiano faz justamente isso, ele vê qual é a maior probabilidade de pertencer. Então, nesse caso aqui, qual foi a maior probabilidade? Foi a de o elemento 0 pertencer à classe 1. Do mesmo jeito, se nós vimos o elemento 1, a maior probabilidade é de pertencer à classe 0. Tendo todos esses resultados, eu vou para cada linha, eu vou calcular qual é a maior probabilidade. Então, essa vai ser minha previsão. Então, esse argmax faz justamente isso. Para cada linha desse meu array P, eu vou verificar qual é a maior probabilidade. Então, como já foi visto, né, o primeiro elemento ele vai pertencer à classe 1, o elemento 0 pertence à classe 1, o elemento 1 pertence à classe 0, e é isso que ele vai fazer aqui. Então, eu tenho esse array de predição. E eu posso, a partir disso, comparar o array de predição com os valores de testes que foi utilizado. Ou seja, aqui eu estou usando valores de teste como entrada para fazer a previsão. Então, comparando aqui, a acurácia foi igual a 1. Ou seja, para todos os elementos que foi estimado, todos houve um acerto. Aqui a gente encerra por aqui essa parte do vídeo. Eu convido agora você ir para a parte 2, onde vamos ver a parte do Scala Learning Implementation junto com o TinyML.